Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Andréia Martinez, faço parte da rede pedagógica e mais uma vez eu estou aqui participando da Semana Pedagógica, da 11ª Semana Pedagógica, que tem por temática a discussão sobre teoria e prática. E tem tudo a ver com o curso que eu, juntamente com a professora Daniela Lobato, temos na rede pedagógica, que trata da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e a gente traz essa discussão teórica e prática sobre esse assunto. E aí hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre o que a gente fala lá no curso. É claro que aqui o tempo é bem mais reduzido, então eu vou estar trazendo principais pontos que eu acho importante a gente estar discutindo, mas fica aí o convite para que vocês possam aprofundar mais ainda o conhecimento de vocês acessando o nosso curso, né? E aprofundando o conhecimento de vocês sobre esse assunto. Então, a gente vai estar aqui conversando hoje, né? BNCC, Teoria e Prática. Hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais também sobre o que esse documento traz sobre a educação infantil. E em um outro momento eu vou aprofundar mais em relação ao ensino fundamental. Tudo bem? Então vamos lá. Olhando aqui para a tela, né? Uma coisa assim que muitas pessoas ficam até hoje em dúvida, né? O que é a BNCC? E muitas pessoas confundem a BNCC imaginando que ela se trata de um currículo, né? Que ela seja um currículo. E ela não é. BNCC não é currículo. E eu vou estar explicando aqui para vocês. BNCC é uma política, né? Uma política nacional. E é uma política de Estado, ou seja, ela não está relacionada a governo X ou Y, né? Ela independe do governo que está governando no momento. Então, é uma política de Estado, é uma política educacional, né? Então, é uma política nacional voltada para a educação e é uma política nacional que é um documento que norteia, que orienta a educação básica do nosso país, né? Então, isso que é a BNCC, é uma política nacional voltada para a educação, é uma política de Estado e é um documento normativo. É um documento obrigatório, ou seja, todas as secretarias de Estado, municipais, distrital e as redes de ensino particular, elas devem acessar esse documento, conhecer esse documento, que a partir daí, sim, o currículo é elaborado. Então, a BNCC, ela é um documento que também orienta a elaboração do currículo. Define os conhecimentos essenciais que todos os alunos da educação básica têm o direito de aprender em qualquer lugar do país, né? Então, é um documento que vem reduzir desigualdades em relação à questão educativa, né? A questão do ensino, para que nenhuma criança seja prejudicada nesse sentido, que todas as crianças tenham acesso ao que é considerado essencial em todo o nosso país. É uma referência nacional a ser observada no processo de elaboração ou reelaboração dos currículos e projetos políticos pedagógicos, né? Então, cada rede de ensino, seja estadual, municipal, distrital ou rede de ensino particular, precisa acessar a BNCC para elaborar ou reelaborar o seu currículo, né? Para estar em consonância com o seu currículo e para que todos os estudantes, né, tenham direito a essas aprendizagens essenciais. E soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção
de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, eu trago aí na tela, né, para vocês observarem, essa distinção, né, bem clara do que é a BNCC, do que é o currículo e do que é o projeto político-pedagógico. Então, a BNCC, como eu já falei antes e vou reafirmar novamente, estabelece o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os estudantes do país devem desenvolver. Já o currículo descreve a parte diversificada de cada parte do território nacional, expressando assim sua singularidade e abordando características regionais. Ou seja, a BNCC ela traz ali os conhecimentos essenciais que todos os estudantes têm o direito de aprender. Só que quando cada rede de ensino municipal, estadual, distrital ou particular vai elaborar o seu currículo, ela não vai simplesmente copiar o que está na BNCC. Ela vai pegar a BNCC como uma referência, vai trazer aquela parte essencial e vai trazer também a parte diversificada que tem a ver com a sua localidade, com o seu território, as questões regionais, né? Então, o currículo, ele traz a BNCC e é mais amplo, porque traz essas questões, essas singularidades de cada região, né? Então, assim, a BNCC, ela não tira a autonomia de cada uma dessas redes de ensino, pelo contrário, né? Ela disponibiliza essa autonomia, né? E só que ela traz bem forte essa questão de que é preciso respeitar os direitos das crianças a terem determinados conhecimentos que são considerados essenciais em qualquer lugar do nosso país. Então, cada rede de ensino pode trazer a BNCC e muito mais do que está lá na BNCC, que tem a ver com a sua identidade local. Entenderam? Já o projeto político-pedagógico, ele é mais local ainda, ele diz respeito a cada unidade escolar, a cada escola, né? Então, considera a realidade local, assim como as suas identidades linguísticas, étnicas e culturais e as possibilidades existentes para a sua implementação. Então, cada escola vai se reunir com a sua comunidade escolar, observando a BNCC, observando o currículo da sua rede de ensino, e juntamente com essa discussão, com esses encontros, né, com esses debates, com a comunidade escolar, vai desenvolver o seu projeto político-pedagógico. Então, deu para vocês entenderem direitinho o que é cada um? Maravilha, então vamos continuar aqui. Eu trago aqui de forma bem sucinta esses marcos legais, né? Porque as pessoas ficam muitas vezes se questionando o porquê da BNCC, né? Então, a BNCC ela já era prevista na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? Então, eu trago aí os artigos que tratam, eu não vou me aprofundar nessa questão. Para a gente se aprofundar mais, convido vocês a fazerem o nosso curso, mas é mais uma questão informativa mesmo, né? As diretrizes curriculares nacionais também tratam da BNCC e o Plano Nacional de Educação, né? Então, não é uma coisa de hoje, é uma coisa que já era prevista há mais tempo e que foi colocada em prática agora. Bom, então eu trago aí só um resumo do que eu acabei de falar para vocês, né? Então, a gente tem a BNCC que traz os conhecimentos essenciais que todos os estudantes do nosso país têm o direito, é muito importante a gente reforçar essa palavra, é o direito de aprender. Independente do local onde ele mora, do local onde ele estude, ele tem o direito a aprender esses conhecimentos essenciais. E aí vem o currículo, que traz essa base, essa parte essencial e traz uma parte diversificada que tem a ver com a identidade desse território, dessa região. E tem a proposta pedagógica ou projeto político-pedagógico, né? Depende
da rede de ensino, que nome que eles adotam, que traz essa questão mais local, né, de cada escola em debate com a comunidade escolar, até chegar ao plano de aula, né, ao momento em que o professor vai planejar a sua atuação pedagógica cotidianamente. E aí, a BNCC ressalta, né, quem é esse estudante? Quem é? É um sujeito de aprendizagem. Então, eu preciso olhar para o nosso estudante como um sujeito de aprendizagem, que ele é capaz de aprender, que ele está ali para aprender e que eu, enquanto docente, enquanto professor, eu preciso conhecer esse estudante, né? E pensar em possibilidades, em meios, em caminhos, em formas de acessar esse estudante e contribuir para que ele tenha acesso a esses conhecimentos essenciais e que ele aprenda, né? Então, eu preciso olhar para esse estudante como um ser em potencial, que está ali sedento para aprender cada vez mais. Então, significa assumir uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, enfim, né, do estudante, considerando-os como sujeitos de aprendizagem e promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno nas suas singularidades e diversidades. E também a BNCC, ela vem ressaltar o que são essas aprendizagens, né? Como que a gente precisa pensar nas aprendizagens? Precisa pensar nas aprendizagens com um olhar para uma sociedade plural que nós vivemos em pleno século XXI, né? Então, reconhece assim que a educação básica deve visar a formação e o desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam a dimensão intelectual, a cognitiva, ou a dimensão afetiva, né? Então, assim, a gente precisa olhar esse estudante como ser integral, né? Então, sem destacar a questão cognitiva ou só a questão afetiva, mas percebendo ele em unidade, afeto e intelecto, né? Então, isso precisa ser considerado. Então, é que ele tem um corpo, né, que é muito além só do cognitivo. A gente precisa pensar os diferentes aspectos que compõem esse estudante, né? Que formam esse estudante e que aí, sim, eu preciso pensar nessa questão das aprendizagens nesse sentido. E aí eu trago para vocês, né, a estrutura da BNCC em relação à educação básica. Como eu já falei para vocês, eu vou falar só da educação infantil e do ensino fundamental. E do ensino fundamental eu vou falar só dos anos iniciais, ou seja, do 1º ao 5º ano. Mas hoje a gente vai focar na educação infantil. Eu fiz essa introdução sobre a BNCC de uma forma bem sucinta, bem rápida, e agora a gente vai adentrar mais em relação à educação infantil. Então, como que a BNCC se estrutura, né? Ela traz as competências gerais, que é para toda a educação básica, né? Desde a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E aí vem a parte da educação infantil, que traz os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, os campos de experiências, se divide em faixas etárias e traz os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Já a parte do ensino fundamental vem as áreas de conhecimento, as competências específicas de cada área, os componentes curriculares, as competências específicas dos componentes, e aí vem os anos iniciais e os anos finais, com as suas unidades temáticas, os objetivos de conhecimento e as habilidades.